Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aqui é o Bruno Silva, para mais um vídeo aqui no canal Empresa Diamante Azul. Estamos aqui na série do DISC, Análise de Perfil Comportamental de Psicologia, e nesse vídeo eu vou falar sobre estabilidade. Esse vídeo é de autoconhecimento, é um espelho, é para você olhar para dentro de você. É uma ferramenta de autoconhecimento para você se descobrir, se conhecer e olhar para dentro e enxergar coisas que você muitas vezes não vê no piloto automático da vida. É para isso que serve o autoconhecimento. Então vamos aprender sobre você aqui, né? Especificamente esse vídeo é para você que tem baixa estabilidade no teu perfil comportamental DISC. Lembrando que 25 é o médio. Portanto, o perfil baixo é aquele que fica abaixo de 25. 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, para você deu baixo. Se você não sabe do que eu estou falando, faça a tua análise DISC, você pode fazer comigo no meu WhatsApp, que está aqui embaixo. Você vai lá e pede para mim o formulário, para você preencher o formulário, fazer a tua análise, e aí eu passo o resultado para você depois explicando o que é, né? O que é o DISC, qual que foi o resultado. E aí, se dá o resultado de baixa estabilidade, você tem que assistir esse vídeo aqui, né? Então, vamos lá. Para você poder entender o estabilidade, você tem que pensar que é uma personalidade terra. Pensa assim, elemento terra. E o que você faz na terra? Você planta coisas. Então, isso nos ensina muito, tá? Como que uma planta dá certo? Você tem que plantar, cuidar dela, colocar água. As plantas, as flores que você tem na tua casa. É um relacionamento um a um. E para que ela viva tem que ter uma estabilidade de sol, de chuva. É bem trabalhoso cuidar de muitas flores, né? Tem algumas flores que são difíceis, outras são bem fáceis, né, de cuidar. E a natureza é assim, então é tudo que tem a ver com a natureza, tá? Automaticamente nós já conseguimos pensar longo prazo. Que uma árvore leva muitos anos para crescer e muito tempo para dar frutas. E tem a estação certa e tudo mais. Então, não adianta você querer apressar, tudo tem o seu tempo. Plantar para colher, cuidar para que aquilo ali dê certo. Então, estabilidade é o relacionamento social um a um. E aí a primeira parte da introversão. Influência é o extrovertido da comunicação. Estabilidade é o introvertido da comunicação. Então, a comunicação um a um, uma comunicação mais emocional, voltada ao emocional da pessoa. É gerar conexão e confiança. Basicamente é isso. E aí, estabilidade tem esse nome também, porque você é o chão das pessoas. Quando as pessoas vão pedir um conselho, elas querem o teu conselho. Você é prático, pés no chão. No seu caso, você tem alta ou média estabilidade. Isso significa que tá legal isso no seu perfil e que agora você deve colocar em prática as coisas positivas. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre os defeitos do estabilidade, porque você tem bastante no teu perfil, já que ele tá alto. E aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar os defeitos, vamos torcer para que você se identifique o menos possível, mas tudo aquilo que você se identificar, você tem que trabalhar na tua personalidade para melhorar, até que você realmente consiga gerar conexão com as pessoas, ouvir as pessoas e ter um bom relacionamento um a um. Então, vamos ao vídeo, vamos ver aqui então. O que acontece? Como você vai muito pro emocional e você é uma pessoa muito interna, muito para dentro, os defeitos estão nas emoções e na forma de pensar. A pessoa tem tendência à depressão,
a ficar deprimido quando não conquista as coisas, quando não se realiza, quando não se conecta com as pessoas, quando não consegue ser você mesmo, assim, não consegue se expor, não consegue comunicar. Então, nós vamos falar muito sobre emoções aqui, tá? Muito sobre emoções. E então é o seguinte, o apego a pessoas, o apego às coisas, possessividade, ciúme. Olha como é que funciona o ciúme do estabilidade. Como o estabilidade ele trata todo mundo bem, e ele não espera que a pessoa trate ele bem. Ele vai lá e trata a pessoa bem, de qualquer maneira. O estabilidade, ele não tem foco em ter amigos. O foco dele é ser amigo das pessoas. Então ele é amigo das pessoas, ele se doa para as pessoas. E aí muita gente pode ler ele como uma pessoa boazinha. E você sabe, né? Pessoa boazinha acaba se dando mal. As pessoas pisam em cima. Até porque um ponto aí, ó, é que você tem dificuldade de dizer não para as pessoas. E muitas vezes até para ti mesmo. Às vezes nós temos que falar não para nós e não para os outros. É uma habilidade e precisa ser adquirida, precisa ser desenvolvida. A habilidade de falar não e de botar limite nas pessoas e nas coisas e limite em você mesmo. Voltando ao ciúme, se você é uma pessoa que trata todo mundo bem, independente se ela trata ou não trata você bem, o que acontece? Eu vou explicar para você como é que é o ciúme do estabilidade. Digamos que tem essa pessoa aqui, essa pessoa A. Aí você trata bem a pessoa A. Aí tem a pessoa B. A pessoa B trata mal a pessoa A. Você, como é o estabilidade, você conversa e trata bem o A e trata bem o B, se dá bem com os dois e consegue fazer diplomacia ali. Só que tem o seguinte, caso você perceba que o A trata melhor o B, mesmo o B pisando em cima do A, trata melhor o B do que você que cuida dele, aí gera um ciúme. Aí gera uma coisa, poxa, eu me dedico para aquela pessoa e a pessoa considera mais o outro do que eu. Então, durante muito tempo eu tive esse problema generalizado com amigos, com as pessoas da minha família e assim por diante. Então, eu pensava o seguinte, aquela pessoa te tratou mal, hein? Você me tratou menos do que aquela pessoa. E é muito interessante isso, né? Porque geralmente uma pessoa normal, ela tem mais ciúme da pessoa que ela tá casada, que ela tá namorando. Não tanto da pessoa, de um amigo qualquer, ou de um colega de trabalho. Tá? Então você tem que tomar bastante cuidado com isso. E por ser muito emotivo, tem a questão de guardar mágoas, guardar rancor, e aí isso pode se tornar uma vontade de querer se vingar. Vingança, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso daí para não cegar você e ser o teu motivador. Você é motivado por vingança. Não pode isso, né? Você tem que se motivar por aquilo que eu te falei. Gerar vínculo com as pessoas, conexão com as pessoas, fazer elas felizes, fazer você feliz, a felicidade de todos. Essa que é uma boa motivação para você, tá? É isso que você vai fazer então. E aí, olha só, o ciúme, o apego, a possessividade, guardar tudo. Guarda as coisas, não desabafa, não comunica. Até porque você é mais solitário, mais sozinho. Toma muito cuidado. E isso gera depressão e um monte de outros problemas, tá? E aí o que acontece? Ser tolerante demais. Aceitar muito pataço. Aceitar até mesmo apanhar muitas vezes. Aceitar coisas assim que são inaceitáveis. O estabilidade tem muito disso, tá? Porque ele leva pancada e às vezes parece até um cachorro, né? Leva pancada e depois continua sendo amigo ainda. Então, é muito complicado. Isso daí precisa ter um equilíbrio disso. Que é aquela coisa que eu falei, saber dizer não, tá? E aí agora a questão assim de falta de segurança, falta de confiança também. E aí você acaba evitando correr riscos
E aí os riscos que você corre, eles são mais calculados. Você tem que pensar muito antes de fazer alguma coisa diferente, uma transformação, uma mudança. Embora tem muitas estabilidades que gostam de mudança. Eu falei pra você, eu sempre falo que todo mundo gosta de novidade, né? Todo mundo gosta de fazer as coisas diferentes. Mas assim, você às vezes pensa demais pra fazer as coisas, fica se preparando. É aquela coisa, sabe, assim, ó, antes de entrar em campo, antes de cortar uma árvore, nós temos que afiar o machado. Quanto mais o machado tiver afiado, melhor para cortar a árvore. Só que às vezes você fica lá afiando, afiando o machado e não faz as coisas. Então, e tem que fazer, né? E aí você acaba sendo muito passivo e fisicamente muito parado. Você é uma pessoa que age mais com o pensamento. Então, por exemplo, o dominante, ele age no mundo físico, através das mãos. Ele vai fazendo as coisas. O estabilidade, ele age para dentro. Então ele vai lá, por exemplo, nas pessoas, eu falei para você que o estabilidade ele tem uma ação orientada a pessoas. Então como é que ele age? Ele vai lá e faz amizade com uma pessoa. Ele vai lá e pergunta para a pessoa como é que ela tá. Ele vai lá e pergunta pro outro o que, que o outro tem que desenvolver. Ele vai ali e pergunta qual é a ajuda que o outro precisa. Então ele age através das pessoas, que são ações de pessoas para dentro das pessoas, porque tem a ver com o mental e com as emoções delas e com o comportamento delas para ajudar, e também com o teu. E também com o teu, você age para dentro de você, lendo mais um livro, fazendo mais um curso, pode se tornar um obeso mental com muita coisa na cabeça e não colocar em prática, tem que ficar alerta. E aí você percebe, por exemplo, esse padrão de que toda ação que você faz para dentro de você ou para dentro dos outros é uma ação que acaba sendo muito lenta e uma ação por vez, porque você não tem como se você se conectar profundamente com muita gente ao mesmo tempo. O profundo mesmo vai ser um a um, e com você também. Essa é uma grande palavra-chave. A maneira como você age é profundamente para dentro de ti e dos outros, e por isso acaba sendo uma ação lenta e voltada a pessoas. Esse costume que você tem de ir para dentro de você, e quando você está no mundo físico, você vai para dentro das pessoas, isso deixa você pouco extrovertido. Precisa trabalhar a questão da extroversão e aprender a se comunicar para um mar de pessoas também, se comunicar para uma multidão. Aí tem a questão de você aumentar o teu nível de influência. Se você já tem um bom perfil de influência que seja médio ou alto, melhor ainda para você, você não vai ter esse problema aqui, né? Legal? E por último, e não menos importante, cuidar com a zona de conforto, a falta de ambição, até porque as tuas ambições, elas são ambições internas. É buscar espiritualidade, buscar conhecimento, ler, botar coisa para dentro, enriquecer capital intelectual, capital humano, ajudar o outro a ficar inteligente. São motivações como um professor. O professor ele lê muito, estuda muito, aprende muito. E qual é a outra motivação do professor além de aprender? É ensinar. Então botar coisa para dentro dos outros. Então, se você ficar só agindo assim na tua vida, você cria uma zona de conforto introvertida e paralisada. Tua vida social vai a zero, tua dominância do ambiente físico através da ação, através do fazer, através da atitude fica zero também. Então, toma cuidado. Tá legal? Quer ajuda para desenvolver e melhorar a tua personalidade? Faça a minha mentoria, meu WhatsApp tá aqui embaixo. Comenta tuas dúvidas aqui, vem conversar comigo, curte o vídeo, compartilhe o vídeo com aquele teu amigo que tem baixa estabilidade para ele conhecer isso aqui. Se inscreve e até mais. Até o próximo vídeo.